Ela levou seu bebê recém-nascido para assinar o divórcio. Ele chegou com a amante e tudo mudou. Ela entrou no cartório com o bebê recém-nascido nos braços, acreditando que aquele seria apenas o último passo de uma história que já estava quebrada há muito tempo. O cheiro de papel, o ar gelado e o silêncio formal do lugar não combinavam com o turbilhão que ela sentia por dentro. Tudo parecia sob controle até o momento em que a porta se abriu novamente e ele apareceu, seguro de si, acompanhado de outra mulher. Naquele instante, o que deveria ser apenas um divórcio começou a se transformar em algo muito maior, cheio de consequências que ninguém ali estava preparado para enfrentar. Antes de continuar essa história que vai mexer com emoções, escolhas difíceis e reviravoltas inesperadas, aproveite para curtir o vídeo, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. Comente também de onde você está assistindo, sua cidade ou estado, eu adoro saber quem está acompanhando. E se ainda não é inscrita, se inscreva agora para não perder nenhuma história emocionante como essa. Ao longo do tempo, essa assinatura que parecia simples vai revelar conflitos antigos, decisões mal resolvidas e sentimentos que nunca foram totalmente ditos. Em meio a uma cidade brasileira cheia de tradições, julgamentos silenciosos e encontros inesperados, cada escolha terá um preço. E o milionário, acostumado a controlar tudo, vai descobrir que nem o dinheiro consegue evitar certas mudanças quando a vida decide virar o jogo. Ela entrou no cartório com passos lentos, sentindo o peso do bebê recém-nascido nos braços e um peso ainda maior no peito. O corpo ainda se recuperava do parto, as noites sem dormir deixavam marcas visíveis no rosto, mas havia algo mais profundo naquele cansaço. Era o fim de uma história que, durante muito tempo, ela tentou salvar sozinha. O cheiro de papel, tinta e limpeza excessiva misturava-se ao perfume suave que ela passará às pressas antes de sair de casa. Tudo naquele ambiente parecia frio demais para um momento que carregava tantas emoções. O bebê se mexeu levemente, emitindo um som baixo, quase um suspiro. Ela ajustou o cobertor com cuidado, como se aquele pequeno gesto fosse a única coisa que ainda estivesse sob seu controle. Ao redor, pessoas aguardavam outros serviços, assinaturas, registros, burocracias que não envolviam corações partidos. Para todos ali, aquele seria apenas mais um divórcio. Para ela, era a confirmação de que a vida tinha seguido um caminho completamente diferente do que imaginara. Do outro lado da cidade, ele saiu do prédio espelhado onde funcionava sua empresa com a mesma segurança de sempre. O motorista abriu a porta do carro, e ele entrou sem olhar para trás. O telefone não parava de vibrar com mensagens sobre reuniões, investimentos, prazos. Ele leu algumas, respondeu outras, ignorou o resto. Aquele compromisso no cartório era apenas mais um item na agenda, algo que precisava ser resolvido para que pudesse seguir adiante sem pendências. Ao seu lado, no banco traseiro, estava a mulher que agora ocupava seus dias e noites. Elegante, postura impecável, olhar confiante. Ela observava a cidade pela janela enquanto ajustava discretamente o cabelo. Para ela, aquele momento representava uma virada definitiva. Estar ali, acompanhando, significava que não era mais um segredo, nem uma sombra. Era presença. Era afirmação. Quando o carro parou em frente ao cartório, ele respirou fundo, ajeitou o paletó e saiu. Caminhou com firmeza, como fazia em reuniões decisivas. A mulher o acompanhou, seus saltos ecoando pelo chão de pedra da entrada. Nenhum dos dois percebeu, naquele instante, que cada passo os aproximava de algo que mudaria muito mais do que o estado civil de todos os envolvidos. Dentro do cartório, ela ergueu os olhos ao ouvir o som da porta se abrindo. Reconheceu imediatamente a postura, o jeito de andar, mesmo antes de vê-lo por completo. O coração acelerou de forma inesperada. Quando seus olhares se cruzaram, o tempo pareceu desacelerar. Ele não esperava vê-la com o bebê nos braços, apesar de saber que o filho existia. Uma coisa era ter essa informação de forma distante, outra completamente diferente era encarar aquela cena tão concreta. O bebê choramingou, e o som ecoou no ambiente silencioso. Foi nesse momento que a mulher ao lado dele percebeu que aquela situação não seria tão simples quanto imaginara. Ela avaliou a cena com um misto de curiosidade e desconforto. Não era apenas uma ex-esposa. Havia ali um vínculo que não se dissolvia com assinaturas. Ele sentiu algo se mover por dentro, algo que não sabia nomear. Um desconforto que não vinha do medo de perder dinheiro ou status, mas da percepção de que havia ignorado sentimentos e responsabilidades por tempo demais. Ainda assim, manteve o rosto impassível.
Aprenderá desde cedo que emoções eram fraquezas em um mundo onde decisões precisavam ser firmes. Ela, por sua vez, sustentou o olhar com dignidade. Não havia mais espaço para súplicas ou discussões. O que existia agora era a necessidade de proteger o filho e garantir um futuro estável. Cada escolha feita até ali, cada silêncio, cada concessão, tinha levado àquele momento. E ela estava preparada para enfrentar o que fosse necessário. A funcionária do cartório chamou os nomes que constavam nos documentos, e todos se dirigiram à sala reservada. O espaço era pequeno, com uma mesa de madeira clara, cadeiras simples e uma janela que deixava entrar a luz intensa do fim da manhã. O contraste entre aquele ambiente modesto e o luxo que ele costumava frequentar era gritante. Enquanto os papéis eram organizados, ele observava discretamente o bebê. Pequeno, frágil, completamente dependente. Pela primeira vez, sentiu a dimensão real de algo que não podia ser resolvido com contratos ou transferências bancárias. A mulher ao seu lado cruzou as pernas e ajeitou a bolsa sobre o colo, visivelmente incomodada com o silêncio que se instalara. Ela quebrou esse silêncio com uma voz firme, mas contida. Não falou de ressentimentos, não mencionou o passado. Falou de acordos, de necessidades práticas, de estabilidade. Cada palavra era medida, pensada, resultado de noites refletindo sozinha. Ele respondeu com a mesma objetividade, ainda tentando manter o controle da situação. No entanto, pequenas tensões começaram a surgir. A mulher que o acompanhava interferiu em um momento específico, questionando algo que dizia respeito ao futuro. O ambiente mudou instantaneamente. O olhar dela se tornou mais duro. Não era apenas uma questão legal, era pessoal. Ele percebeu tarde demais que permitir aquela intervenção tinha sido um erro. A funcionária tentou conduzir a conversa de volta ao tom profissional, mas a atmosfera já estava carregada. O bebê voltou a chorar, e ela se levantou instintivamente, balançando com cuidado. Esse gesto simples teve um impacto silencioso. Ele se viu lembrando de momentos que não viveu, de ausências que agora se tornavam evidentes. Do lado de fora, o som distante dos carros, vendedores ambulantes e conversa se misturava ao clima tenso da sala. O Brasil seguia seu ritmo normal, indiferente ao fato de que, ali dentro, vidas estavam sendo reorganizadas. Ele começou a entender que aquele divórcio não seria apenas um encerramento rápido. Havia camadas que precisariam ser enfrentadas. Ao final da reunião, alguns documentos foram assinados, outros ficaram pendentes. Nada estava completamente resolvido. Ao sair da sala, ele sentiu algo que raramente sentia: insegurança. Não sobre dinheiro ou poder, mas sobre o próprio papel naquela história. A mulher ao seu lado percebeu isso e se manteve em silêncio, observando. Ela saiu do cartório com o bebê ainda nos braços, sentindo o sol quente bater no rosto. Não havia alívio, mas havia clareza. O caminho seria longo, cheio de desafios, mas ela não estava mais disposta a se anular. Ele ficou ali por alguns segundos, olhando para a rua, percebendo que aquele dia tinha marcado o início de uma transformação que ele ainda não compreendia por completo. Os dias que se seguiram àquela manhã no cartório passaram com uma lentidão estranha, como se o tempo tivesse decidido observar cada movimento com atenção excessiva. Para ela, a rotina com o bebê recém-nascido ocupava quase todos os espaços do dia e da noite. O choro surgia em intervalos irregulares, o corpo ainda doía, e o silêncio do apartamento simples era interrompido apenas pelo som da televisão ligada em programas antigos, aqueles que sempre fizeram companhia nos momentos difíceis. O cheiro de leite morno, fraldas limpas e café recém-passado se misturava, criando uma sensação de sobrevivência diária. Ela pensava no encontro no cartório mais do que gostaria. Não pelo homem em si, mas pela presença inesperada daquela outra mulher. Aquilo havia deixado claro que o divórcio não seria apenas um procedimento legal. Existiam disputas invisíveis, expectativas silenciosas e um jogo de poder que ela não havia pedido para jogar, mas que agora precisava enfrentar. A decisão de levar o bebê naquele dia não tinha sido estratégica, apenas necessária. Não havia com quem deixá-lo. Ainda assim, aquele gesto tinha provocado algo que ela não conseguia ignorar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o milionário tentava retomar sua rotina como se nada tivesse acontecido. O escritório amplo, com janelas de vidro e vista para avenidas movimentadas, continuava o mesmo. Reuniões seguiam sendo marcadas, relatórios eram apresentados, decisões importantes continuavam sendo tomadas. No papel, tudo estava sob controle. Porém,
Algo havia mudado. Ele se pegava olhando para o celular mais vezes do que o habitual, esperando mensagens que não vinham, relendo e-mails sem realmente absorver o conteúdo. A imagem do bebê não saía de sua mente. Não era culpa, pelo menos não da forma que sempre imaginara. Era uma sensação desconfortável de reconhecimento tardio. Ele havia construído uma vida inteira acreditando que podia resolver tudo depois, que sempre haveria tempo para consertar ausências. Agora, percebia que algumas coisas não esperam. Essa constatação o irritava profundamente, pois colocava em risco a imagem de controle que cultivara durante décadas. A mulher que agora estava ao seu lado começou a demonstrar impaciência. Nos primeiros dias após o cartório, ela tentava manter uma postura compreensiva, mas pequenos comentários escapavam. Questionava prazos, falava sobre planos futuros, mencionava viagens e mudanças como se o passado estivesse definitivamente encerrado. Ele ouvia, respondia de forma vaga, prometia conversar depois. O desconforto aumentava a cada tentativa de empurrar o assunto para frente. Em um fim de tarde abafado, típico da cidade, ele decidiu passar em um bairro antigo antes de voltar para casa. Pediu ao motorista que seguisse por ruas que não costumava frequentar. Observou vendedores ambulantes fechando suas barracas, idosos sentados em cadeiras na calçada conversando sobre a vida, crianças correndo atrás de bolas gastas. Aquela cena simples despertou memórias que ele raramente acessava. Um tempo em que dinheiro não era sinônimo de poder, apenas de sobrevivência. Essa volta inesperada pelo passado o deixou inquieto. Ao chegar em casa, dispensou o motorista e subiu sozinho. O apartamento amplo parecia ainda maior naquela noite. O silêncio era interrompido apenas pelo ar-condicionado e pelo som distante da cidade. Ele serviu um copo de bebida, mas não conseguiu beber. Sentou-se no sofá e deixou os pensamentos fluírem sem a habitual censura. Ela, naquela mesma noite, embalava o bebê perto da janela. A luz dos postes iluminava parcialmente o quarto, criando sombras suaves nas paredes. O cansaço físico se misturava a uma determinação silenciosa. Ela sabia que não podia depender de promessas. Precisava agir. Começou a revisar antigos contatos, habilidades que havia deixado de lado durante o casamento. Não era ambição, era necessidade. Garantir um futuro digno para o filho se tornará o único foco. Nos dias seguintes, um pequeno acontecimento trouxe consequências inesperadas. Um documento enviado pelo escritório dele chegou com informações incompletas. Nada grave à primeira vista, mas suficiente para atrasar parte do processo. Esse detalhe obrigou os advogados a entrarem em contato novamente, criando mais um ponto de ligação entre eles. Para ele, foi um incômodo burocrático. Para ela, uma confirmação de que precisaria estar atenta a cada detalhe. Ao mesmo tempo, a mulher que o acompanhava passou a pressionar com mais frequência. Comentava sobre o desconforto de ver o nome dele ainda associado à antiga família, sobre a necessidade de resolver tudo rapidamente. Ele começou a perceber que aquela relação, que parecia leve no início, carregava exigências que ele não havia considerado. A tranquilidade prometida não estava se concretizando. Um almoço em família, marcado semanas antes, tornou-se um novo campo de tensão. Ele chegou acompanhado, enfrentando olhares curiosos e julgamentos silenciosos. Comentários disfarçados surgiram, perguntas sutis foram feitas. A cultura brasileira, com seus laços familiares fortes e opiniões não solicitadas, pesava naquele ambiente. Ele tentou manter a postura habitual, mas sentiu-se deslocado. Pela primeira vez, percebeu que o apoio que sempre teve não era incondicional. Enquanto isso, ela recebeu ajuda inesperada de alguém do passado, uma coincidência justificada por laços antigos que nunca haviam sido totalmente rompidos. Essa pessoa ofereceu orientação profissional, abrindo uma possibilidade real de renda. Nada veio fácil. Houve desconfiança inicial, insegurança e medo de não dar conta. Ainda assim, ela decidiu tentar. Cada pequeno avanço exigia esforço físico e emocional, especialmente com um bebê tão pequeno. O milionário começou a enfrentar obstáculos claros em seus objetivos. Resolver o divórcio rapidamente se mostrava impossível diante das pendências. Proteger o patrimônio exigia concessões que ele relutava em aceitar. Manter a imagem pública intacta tornava-se cada vez mais difícil com rumores surgindo em círculos sociais. Cada tentativa de controle resultava em mais pressão. Em um encontro posterior para tratar de ajustes no acordo, ele chegou sozinho.
A ausência da outra mulher não passou despercebida. A conversa foi direta, sem elevações de voz. Ela manteve firmeza, deixando claro que não abriria mão de certos pontos. Ele tentou argumentar, mas percebeu que já não tinha vantagem emocional de antes. Aquela mulher à sua frente não era mais a mesma de meses atrás. O bebê dormia tranquilamente no carrinho ao lado, respirando de forma suave. Aquele som quase imperceptível teve um impacto profundo. Ele sentiu um aperto no peito, seguido por um silêncio interno que raramente experimentava. Pela primeira vez, admitiu para si mesmo que precisava repensar escolhas, não apenas negociar termos. Ao sair daquele encontro, caminhou alguns metros a pé antes de entrar no carro. Sentiu o calor, o cheiro de comida vindo de restaurantes populares, ouviu risadas e conversas altas. A vida seguia, indiferente ao seu conflito interno. Essa percepção o deixou vulnerável. Não havia solução rápida, nem decisão simples. Ela voltou para casa cansada, mas com uma sensação inédita de autonomia. Ainda havia medo, ainda havia incerteza, mas também havia movimento. O ambiente ao redor começava a mudar lentamente. O apartamento ganhava novos objetos, simples, mas funcionais. A rotina começava a se organizar em torno de pequenos horários e novas responsabilidades. O segundo mês após o cartório se encerrava com mais perguntas do que respostas para ambos. Nada estava resolvido, mas algo importante havia mudado. O controle absoluto começava a ruir de um lado, enquanto a força silenciosa crescia do outro. E, mesmo sem perceberem completamente, ambos já estavam em um caminho que exigiria esforço, sacrifícios e escolhas que redefiniriam suas vidas. O terceiro mês começou trazendo mudanças sutis, mas profundas, que se espalhavam pela vida de todos como ondas silenciosas. O bebê já não parecia tão frágil quanto nas primeiras semanas. Os movimentos eram mais firmes, os olhos começavam a acompanhar luzes e sombras, e o choro ganhava variações que ela aprendia a decifrar com precisão. As madrugadas continuavam longas, porém algo dentro dela havia mudado. O medo constante começava a dar espaço a uma vigilância mais consciente, quase estratégica. Cada decisão agora era pensada com cuidado, pois não envolvia apenas a própria sobrevivência, mas o futuro de outra vida. O apartamento simples ganhava novos sons. O relógio da cozinha marcava as horas com um tic-tac constante, a vizinhança trazia barulhos familiares, como o vendedor de frutas passando na rua e o rádio antigo de alguém tocando músicas populares. Aqueles detalhes, antes ignorados, agora formavam uma espécie de companhia. O ambiente deixava de ser apenas um abrigo temporário e passava a representar um ponto de partida. Ela começou a sair mais cedo de casa, sempre que conseguia organizar a rotina do bebê. Levava-o consigo quando necessário, enfrentando olhares curiosos e comentários atravessados, típicos de uma sociedade que observa, mas raramente ajuda. Ainda assim, não recuava. A ajuda profissional que surgira de forma inesperada começou a se tornar uma possibilidade concreta. Não era fácil. Havia dúvidas, insegurança e o medo constante de falhar. Porém, cada pequeno passo dado era um gesto de resistência. Enquanto isso, o milionário sentia o peso do tempo de forma diferente. Para ele, os dias pareciam mais curtos, comprimidos entre compromissos que já não traziam satisfação. O escritório continuava movimentado, mas o ambiente antes estimulante agora soava repetitivo. As reuniões se arrastavam, e ele se via perdendo a paciência com questões que antes resolvia com rapidez. A imagem do bebê voltava em momentos inesperados, interrompendo raciocínios e decisões. O relacionamento com a mulher que o acompanhava começou a apresentar fissuras mais visíveis. Conversas antes superficiais passaram a ganhar um tom mais exigente. Ela cobrava definições, questionava prioridades e demonstrava desconforto com qualquer menção ao passado. Ele, acostumado a conduzir relações com autoridade, começou a perceber que aquela parceria não oferecia o apoio que imaginara. A convivência passou a ser marcada por silêncios prolongados e trocas de olhares carregadas de expectativa. Em uma tarde especialmente quente, ele decidiu visitar um espaço que raramente frequentava. Um projeto social que havia apoiado anos antes, mais por estratégia do que por envolvimento real. Ao chegar, foi recebido com cordialidade, mas também com surpresa. As pessoas lembravam de seu nome, mas não de sua presença constante. Crianças brincavam em um pátio simples. Idosos conversavam sob a sombra de uma árvore antiga. O cheiro de comida caseira vinha da cozinha comunitária. Aquela visita,
aparentemente sem importância, despertou algo incômodo. Ele se deu conta de que havia investido recursos, mas nunca tempo. Havia ajudado financeiramente, mas não emocionalmente. Essa constatação se encaixava de forma dolorosa com o que vivia agora. Dinheiro não preenchia ausências, apenas as disfarçava. Ela, por sua vez, enfrentava um obstáculo inesperado. A oportunidade profissional que surgira exigia dedicação em horários instáveis, algo difícil de conciliar com um bebê tão pequeno. Houve momentos em que pensou em desistir. O cansaço físico era intenso, e a pressão emocional ainda maior. No entanto, a lembrança do encontro no cartório, do olhar firme dele e da presença da outra mulher, servia como combustível. Não queria depender de concessões futuras. Queria escolher. Um novo contato entre eles aconteceu de forma prática, quase fria. Ajustes no acordo exigiam mais uma reunião. Dessa vez, o encontro ocorreu em um escritório menor, longe do luxo habitual. O ambiente neutro parecia refletir o estado emocional de ambos. Ela chegou pontualmente, com o bebê dormindo tranquilo. Ele chegou alguns minutos depois, sozinho novamente. A conversa foi direta. Pontos foram revistos, cláusulas discutidas, valores recalculados. Ele tentou manter uma postura objetiva, mas algo em sua expressão denunciava cansaço. Ela percebeu. Não se tratava de vitória ou revanche. Era apenas a constatação de que o equilíbrio de forças havia mudado. Ela já não falava com receio. Ele já não falava com tanta certeza. Durante a reunião, um detalhe chamou a atenção dele. Ela mencionou, de forma breve, que estava retomando atividades profissionais. Não entrou em detalhes, mas o suficiente para indicar que não estava parada. Aquela informação teve um impacto maior do que ele esperava. Pela primeira vez, sentiu uma mistura de respeito e desconforto. A imagem que sempre teve dela, de alguém que dependia emocionalmente de suas decisões, já não se sustentava. Ao sair, ele caminhou até o carro sentindo um peso diferente nos ombros. Não era culpa, nem arrependimento completo. Era uma percepção clara de que havia perdido o controle de uma narrativa que sempre acreditou dominar. Essa perda o assustava mais do que qualquer prejuízo financeiro. Em casa, a tensão aumentava. A mulher que o acompanhava percebeu a mudança em seu comportamento. Perguntou menos, observou mais. O clima entre eles se tornou instável. Pequenas discussões surgiam por motivos banais. Um jantar cancelado, uma ligação ignorada, um compromisso adiado. Ele tentava explicar, mas não conseguia organizar os próprios sentimentos. A cultura ao redor também pressionava. Amigos em comum, familiares distantes e conhecidos do meio empresarial começaram a fazer comentários sutis. Alguns demonstravam apoio, outros julgavam silenciosamente. Em um país onde relações pessoais se misturam facilmente com reputação pública, ele sentia o peso dessas observações. Cada escolha agora era observada, interpretada, comentada. Ela enfrentava outro desafio importante. O bebê apresentou dificuldades em uma consulta de rotina, nada grave, mas suficiente para gerar preocupação. A ida ao posto de saúde, a espera prolongada, os olhares atentos de outras mães criaram um cenário de vulnerabilidade intensa. Sentada em uma cadeira de plástico, embalando o filho, ela sentiu o medo subir pela garganta. Não havia com quem dividir aquela angústia naquele momento. Mais tarde, ao voltar para casa, percebeu o quanto havia crescido em pouco tempo. A mulher que entrará no cartório meses antes não teria suportado aquela solidão com tanta firmeza. Agora, mesmo tremendo por dentro, ela seguia em frente. Essa força silenciosa começava a se tornar parte de sua identidade. O milionário, naquela mesma semana, enfrentou um obstáculo profissional inesperado. Um investimento importante precisou ser revisto, exigindo atenção imediata. A pressão aumentou, e ele se viu dividido entre problemas pessoais e demandas corporativas. Pela primeira vez, sentiu que não dava conta de tudo. Essa sensação de limite o deixou inquieto, mas também abriu espaço para reflexão. Em uma noite silenciosa, sentado em seu escritório doméstico, ele abriu uma gaveta antiga. Dentro, encontrou objetos que não via há anos. Fotografias, anotações, lembranças de uma fase da vida em que ainda acreditava em equilíbrio. Tocou aqueles papéis com cuidado, sentindo o cheiro leve de tempo guardado. Foi ali que permitiu um momento de vulnerabilidade genuína.
Reconheceu falhas, não como empresário, mas como pessoa. O mês avançava, e o ambiente ao redor de ambos continuava mudando. Ela reorganizava o apartamento, criando pequenos espaços de trabalho e descanso. Ele repensava agendas, cancelava compromissos desnecessários. As vidas seguiam em direções diferentes, mas ainda ligadas por decisões que precisariam ser enfrentadas. Nada estava resolvido. Nenhuma grande vitória havia sido conquistada. Porém, o que se desenhava naquele terceiro mês era algo mais profundo. Uma transformação lenta, construída com esforço, resistência e pequenos enfrentamentos diários. O controle absoluto começava a dar lugar à consciência, enquanto a dependência dava espaço à autonomia. Ambos ainda caminhavam entre incertezas, mas já não eram os mesmos que haviam entrado naquele cartório. O quarto mês começou com um ritmo diferente, como se o tempo tivesse decidido apertar o passo. O bebê já ocupava mais espaço no mundo e na rotina. O olhar acompanhava movimentos, as mãos se fechavam com mais força, e os sons que emitia começavam a se transformar em tentativas de comunicação. Para ela, cada avanço trazia alegria e, ao mesmo tempo, um lembrete constante de responsabilidade. O corpo já não doía como antes, mas o cansaço seguia presente, agora misturado a uma vigilância permanente sobre o futuro. O apartamento simples passou por pequenas mudanças. Um móvel improvisado virou bancada de trabalho, papéis se acumulavam em uma pasta organizada com cuidado, e o relógio da parede parecia marcar não apenas horas, mas decisões. O cheiro de café forte se tornou mais frequente, sinal de noites encurtadas para dar conta de tudo. Mesmo assim, havia uma sensação nova no ar. Não era tranquilidade plena, mas uma firmeza silenciosa que começava a se instalar. Ela enfrentava obstáculos diários para alcançar seu principal objetivo, que era construir autonomia financeira sem comprometer o cuidado com o bebê. A falta de tempo era o primeiro deles. O segundo vinha do julgamento constante, olhares que questionavam sua presença em determinados espaços, comentários disfarçados de preocupação. Ainda assim, seguia adiante. Cada pequena conquista tinha um custo físico e emocional, mas também fortalecia sua confiança. Do outro lado da cidade, o milionário começava a sentir os efeitos acumulados de meses de tensão. A rotina empresarial continuava exigente, porém ele já não conseguia separar completamente o pessoal do profissional. A concentração falhava em momentos cruciais. O telefone tocava, e ele demorava mais do que o habitual para atender. O escritório, antes símbolo de domínio, agora parecia um espaço onde precisava se provar novamente. A relação com a mulher que o acompanhava entrou em uma fase mais delicada. As conversas passaram a girar em torno de expectativas não atendidas. Ela queria previsibilidade, planos claros, datas. Ele respondia com evasivas, adiamentos, promessas vagas. O clima dentro do apartamento que dividiam ficou pesado, carregado de silêncios longos e suspiros contidos. O que antes parecia uma escolha segura começava a se mostrar uma fonte constante de pressão. Em um sábado pela manhã, ele participou de um evento social tradicional, daqueles que fazem parte do calendário da elite local. O ambiente era elegante, mas repleto de formalidades e observações silenciosas. Apertos de mão, sorrisos calculados, perguntas sutis sobre a vida pessoal. Ele respondeu como sempre fizera, com frases genéricas e postura confiante. Porém, por dentro, sentia-se deslocado. Cada comentário parecia carregar um julgamento implícito. A cultura brasileira, com sua proximidade afetiva e curiosidade constante, tornava tudo mais intenso. As pessoas queriam saber, opinar, sugerir. Ele percebeu que sua história já circulava em conversas paralelas, versões sendo criadas sem seu controle. Essa perda de domínio sobre a própria narrativa o incomodava profundamente. Pela primeira vez, pensou se a pressa em encerrar o casamento não havia sido um erro estratégico e emocional. Enquanto isso, ela enfrentava um desafio significativo. Um atraso inesperado em um pagamento comprometeu o planejamento do mês. As contas se acumulavam, e o medo voltou a rondar. Houve um momento em que sentou no chão da sala, o bebê dormindo no berço ao lado, e deixou as lágrimas caírem em silêncio. Não era desespero, mas exaustão. Um reconhecimento honesto de que estava dando tudo de si. Esse momento de vulnerabilidade não a paralisou. Pelo contrário, serviu como impulso. Ela reorganizou prioridades, buscou alternativas, ajustou horários. Um contato antigo indicou um novo caminho,
algo que exigiria ainda mais dedicação, mas prometia estabilidade a médio prazo. A coincidência fazia sentido, pois aquele vínculo vinha de anos atrás, de uma fase da vida que ela havia deixado em suspenso. Nada surgia do nada. O milionário, por sua vez, enfrentava um obstáculo profissional que exigia uma decisão difícil. Um projeto importante precisaria de investimento adicional ou seria encerrado. Antes, ele teria resolvido rapidamente, guiado apenas por números. Dessa vez, hesitou. Pensou no impacto humano, nas pessoas envolvidas, nas consequências a longo prazo. Essa mudança de perspectiva surpreendeu até a si mesmo. Em uma noite chuvosa, típica da cidade naquela época do ano, ele decidiu caminhar sozinho por algumas quadras antes de entrar em casa. A chuva fina caía constante, o cheiro de asfalto molhado subia, e as luzes refletidas no chão criavam uma atmosfera introspectiva. Sentiu o peso dos últimos meses com mais clareza. A imagem do bebê voltou, não como cobrança, mas como convite à responsabilidade. No mesmo período, um novo encontro entre eles se tornou necessário. Ajustes finais em documentos exigiam presença física. O local escolhido foi um escritório discreto, distante dos espaços luxuosos que ele costumava frequentar. Ela chegou com o bebê, agora mais atento ao ambiente. Ele chegou poucos minutos depois, sozinho mais uma vez. A conversa foi mais tranquila do que nas vezes anteriores. Havia cansaço de ambos os lados, mas também uma compreensão tácita de que o conflito constante não beneficiava ninguém. Ela expôs suas necessidades com clareza, sem elevar o tom. Ele ouviu mais do que falou, algo raro para quem sempre conduziu negociações com firmeza absoluta. Durante a reunião, um detalhe mudou a dinâmica. O bebê começou a emitir sons altos, quase como uma tentativa de interação. Ela sorriu involuntariamente, tentando acalmá-lo. Ele observou aquela cena com atenção. Não havia cálculo ali, apenas cuidado. Essa percepção o atingiu de forma inesperada. Sentiu uma pontada de arrependimento por tudo que não viverá até ali. A mulher que o acompanhava não estava presente, mas sua influência ainda pairava. Comentários feitos anteriormente ecoavam na mente dele, criando um conflito interno entre o desejo de simplificar a vida e a necessidade de assumir responsabilidades mais profundas. Ele percebeu que não poderia agradar a todos. Alguma escolha precisaria ser feita, e qualquer uma teria consequências. Ela voltou para casa com uma sensação ambígua. O encontro havia sido produtivo, mas emocionalmente desgastante. Ainda assim, havia algo novo. Um respeito silencioso começava a surgir entre eles, não baseado no passado, mas no presente. Isso não resolvia tudo, mas tornava o caminho menos hostil. O ambiente ao redor continuava mudando. No apartamento dela, brinquedos simples começaram a aparecer, cores suaves davam vida aos espaços antes neutros. No apartamento dele, o luxo começou a parecer excessivo. Objetos caros perderam significado, enquanto o silêncio ganhou peso. Ele passou a chegar mais cedo, a passar mais tempo sozinho, refletindo. A relação dele com a mulher que o acompanhava entrou em um ponto crítico. Uma conversa difícil aconteceu, marcada por acusações veladas e frustrações acumuladas. Ela expressou claramente o medo de ficar em segundo plano. Ele, pela primeira vez, não tentou minimizar. Reconheceu que estava confuso, dividido entre versões de si mesmo que não se encaixavam mais. O quarto mês se encaminhava para o fim com mudanças visíveis. Nenhuma solução definitiva havia sido alcançada, mas as peças do tabuleiro estavam se reorganizando. Ela avançava lentamente em direção à autonomia, pagando um preço alto por cada conquista. Ele enfrentava a desconstrução de certezas que levará uma vida inteira para construir. Ambos experimentavam momentos de fragilidade, mas também de crescimento. O cenário urbano seguia seu ritmo, indiferente às transformações individuais. Ruas movimentadas, sons constantes, cheiros familiares. A vida acontecia, exigindo presença e escolhas conscientes. Ao final daquele período, uma coisa era clara. O divórcio deixará de ser apenas um encerramento burocrático. Tornará-se um processo de reconstrução pessoal para ambos. O milionário já não buscava apenas controle. Ela já não aceitava apenas sobrevivência. E, mesmo sem perceber completamente, ambos se aproximavam de um ponto onde decisões mais profundas precisariam ser tomadas, não por obrigação, mas por consciência. O quinto mês chegou trazendo um tipo diferente de cansaço, aquele que não vinha apenas do corpo,
mas da mente que nunca descansava. O bebê já reconhecia vozes, reagia a sons conhecidos e começava a sorrir com facilidade. Para ela, esses pequenos gestos funcionavam como âncoras em meio ao turbilhão. Cada sorriso era um lembrete silencioso de que todo esforço fazia sentido, mesmo quando as forças pareciam escassas. A rotina estava mais organizada, mas também mais exigente. Os horários precisavam ser seguidos com precisão quase matemática. Alimentação, descanso, trabalho, tudo se encaixava em blocos curtos, sem margem para erros. O apartamento continuava simples, porém agora transmitia movimento. Havia vida circulando ali. O cheiro constante de comida feita às pressas, o som baixo de músicas antigas e o ranger discreto do ventilador criavam um cenário de resistência diária. Ela enfrentava um novo obstáculo em sua tentativa de alcançar estabilidade. A oportunidade profissional que havia abraçado começava a exigir resultados mais concretos. Não bastava esforço, era preciso desempenho. Isso significava menos descanso, mais concentração e decisões rápidas. Houve dias em que pensou em desistir, principalmente quando o bebê adoecia levemente e exigia atenção total. A culpa surgia como sombra, questionando se estava fazendo o suficiente em todas as frentes. Ainda assim, ela seguia. Ajustava planos, renegociava prazos, aprendia com erros. Cada pequeno avanço tinha um preço, mas também trazia uma sensação inédita de autonomia. Não se tratava apenas de dinheiro. Era sobre recuperar a própria voz, sobre não depender exclusivamente de acordos firmados por outros. Do outro lado da cidade, o milionário atravessava um período de instabilidade silenciosa. A aparência seguia impecável, os compromissos continuavam sendo cumpridos, mas algo nele havia mudado. Ele se percebia mais introspectivo, menos interessado em conversas superficiais. O escritório, antes refúgio de controle, agora parecia um lugar onde precisava lidar com perguntas incomodas. Os desafios profissionais se acumulavam. Um negócio importante exigia uma reestruturação profunda, algo que poderia impactar diretamente sua imagem no mercado. Pela primeira vez em anos, ele se viu diante de uma decisão que não poderia ser resolvida apenas com dinheiro. Precisava de diálogo, paciência e concessões. Essa necessidade o irritava, pois o colocava em um território emocional que sempre evitara. A relação com a mulher que o acompanhava atingiu um ponto de desgaste evidente. As cobranças se tornaram mais diretas. Ela queria garantias, queria saber quando tudo estaria resolvido, quando poderiam seguir sem sombras do passado. Ele ouvia, mas não conseguia responder com convicção. Sentia-se dividido entre o desejo de manter a imagem de segurança e a consciência crescente de que aquela relação não preenchia mais os vazios que ele começava a reconhecer. Uma discussão mais intensa aconteceu em uma noite abafada. Palavras contidas durante semanas vieram à tona. Ela falou de expectativas frustradas, de inseguranças, de medo de ser apenas uma fase. Ele respondeu com evasivas, depois com silêncio. O clima ficou pesado, quase irrespirável. Ao final, não houve conclusão, apenas um distanciamento ainda maior. Nesse mesmo período, um novo encontro entre ele e a ex-companheira se tornou necessário para tratar de ajustes finais no acordo. O local escolhido foi um espaço neutro, longe de qualquer simbolismo de poder. Ela chegou com o bebê mais desperto, observando o ambiente com curiosidade. Ele chegou poucos minutos depois, visivelmente cansado. A conversa começou objetiva, mas logo ganhou um tom mais humano. Ela expôs dificuldades práticas, falou de desafios reais do dia a dia, sem dramatizar. Ele ouviu com atenção incomum. Não interrompeu, não tentou minimizar. Pela primeira vez, percebeu com clareza o quanto aquela mulher havia se transformado em poucos meses. Durante o encontro, surgiu a necessidade de rever um ponto importante do acordo. Algo que exigiria dele uma concessão financeira significativa. O impulso inicial foi resistir. Porém, ao olhar para o bebê, agora mais presente, mais real, ele sentiu um conflito interno intenso. Sabia que aquela decisão teria impacto direto na vida do filho. Após alguns segundos de silêncio, concordou em ajustar os termos. Essa escolha teve um custo imediato. Ele sabia que seria questionado por assessores, que precisaria justificar internamente aquela decisão. Ainda assim, sentiu algo diferente ao sair da reunião. Não era alívio, mas uma sensação estranha de coerência. Pela primeira vez, uma decisão difícil não o deixou vazio.
Ela saiu do encontro com uma mistura de surpresa e cautela. Não comemorou. Sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Porém, aquele gesto indicava uma mudança concreta. Algo que não vinha de obrigação legal, mas de consciência. Isso não apagava o passado, mas tornava o presente menos hostil. O bebê, alheio a tudo, dormia tranquilo no caminho de volta. O movimento do transporte, os sons da cidade, tudo parecia envolvê-lo em uma calma temporária. Ela observava aquele pequeno rosto com atenção, sentindo um misto de amor e responsabilidade. A vida não estava resolvida, mas avançava. Enquanto isso, o milionário enfrentava repercussões da decisão tomada. Em reuniões internas, precisou explicar ajustes, justificar escolhas. Alguns questionaram, outros demonstraram apoio discreto. A cultura empresarial em que sempre viverá valorizava resultados, não motivações pessoais. Ele sentiu o peso desse contraste. Ainda assim, manteve a decisão. Em casa, o ambiente continuava tenso. A mulher que o acompanhava percebeu mudanças em sua postura. Questionou menos, observou mais. Havia um distanciamento emocional crescente. Conversas se tornaram raras, os silêncios mais longos. Ele começava a entender que aquela relação talvez não tivesse espaço para a nova versão de si mesmo que surgia. Ela, por sua vez, enfrentava outro desafio. Um comentário maldoso vindo de alguém próximo abalou sua confiança. Questionaram suas escolhas, sugeriram que estava exigindo demais, que deveria se contentar. Essas palavras a atingiram profundamente. Houve um momento de dúvida, de vontade de recuar. Porém, ao olhar para o bebê, encontrou força para seguir. A cultura ao redor continuava exercendo pressão. Em um país onde opiniões circulam livremente, cada passo era observado. Ainda assim, ela aprendia a filtrar, a não absorver tudo. Essa habilidade, construída à força, tornava-se essencial para sua sobrevivência emocional. O milionário começou a buscar momentos de isolamento voluntário. Caminhadas noturnas, jantares solitários, longos períodos de reflexão. Não era fuga, mas tentativa de compreensão. Ele revisava mentalmente decisões passadas, escolhas feitas por conveniência, ausências justificadas por trabalho. Pela primeira vez, não tentava se absolver rapidamente. Em uma dessas noites, ao entrar no apartamento silencioso, sentiu um vazio diferente. Não era solidão comum. Era a ausência de algo que ainda não sabia definir. Sentou-se, fechou os olhos e permitiu-se sentir. Reconheceu fragilidades, algo que evitara durante toda a vida. Esse momento de vulnerabilidade não o enfraqueceu. Pelo contrário, trouxe uma clareza incômoda, porém necessária. Ela, naquele mesmo período, recebeu uma notícia positiva relacionada ao trabalho. Não era uma grande conquista, mas um sinal concreto de avanço. Um reconhecimento discreto, um pagamento dentro do prazo, uma possibilidade real de continuidade. Esse pequeno sucesso teve um custo enorme de esforço, mas trouxe esperança. O apartamento ganhou um novo objeto simples, comprado com cuidado. Não era luxo, era funcionalidade. Um símbolo silencioso de progresso. Ela organizou o espaço com atenção, criando um ambiente mais acolhedor. As mudanças externas refletiam transformações internas. O quinto mês se aproximava do fim com um cenário claro de transição. Ele já não era o mesmo homem seguro de controle absoluto. Ela já não era mulher fragilizada pelo fim de um casamento. Ambos carregavam marcas, mas também aprendizados. Nada estava plenamente resolvido. Havia conflitos pendentes, decisões futuras, desafios à vista. Porém, algo essencial havia mudado. O confronto dava lugar ao diálogo, ainda que silencioso. A dependência cedia espaço à responsabilidade compartilhada. E, mesmo sem perceber completamente, ambos se aproximavam de um ponto em que escolhas mais profundas deixariam de ser adiadas. O sexto mês começou com uma sensação estranha de equilíbrio instável, como se tudo estivesse apoiado sobre uma base que ainda precisava ser reforçada. O bebê já reagia com mais intensidade ao mundo ao redor. O riso surgia espontâneo, as mãos buscavam objetos, e os olhos atentos pareciam registrar cada detalhe do ambiente. Para ela, esses avanços traziam alegria genuína, mas também aumentavam a urgência de estruturar o futuro. O tempo passava rápido demais, e cada dia parecia exigir decisões mais maduras. A rotina estava mais ajustada,
embora longe de ser leve. O trabalho ganhava volume, exigia foco contínuo e responsabilidade crescente. O corpo respondia com sinais claros de desgaste. Havia noites em que o cansaço era tão intenso que ela adormecia sentada, com a luz acesa e papéis espalhados pela mesa improvisada. Ainda assim, acordava antes do amanhecer, retomando tudo sem espaço para lamentações prolongadas. O ambiente do apartamento continuava se transformando aos poucos. Plantas simples apareceram perto da janela. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte, trazendo um pouco de frescor ao espaço limitado. A luz natural da manhã passou a ser aproveitada como aliada, criando uma sensação de ordem onde antes havia improviso. Essas pequenas mudanças tinham impacto direto em seu estado emocional. Não era luxo, era cuidado. Um cuidado silencioso consigo mesma e com o filho. Enquanto isso, o milionário vivia um período de reavaliação profunda. As decisões tomadas nos meses anteriores começavam a gerar efeitos concretos. Ajustes financeiros exigiam reorganização interna, e alguns projetos precisaram ser desacelerados. Essa redução de ritmo, embora necessária, provocava desconforto. Ele sempre associara avanço à velocidade, crescimento à expansão contínua. Agora, aprendia que estabilidade também exigia pausa. O escritório seguia funcionando, mas sua presença já não era constante como antes. Ele delegava mais, observava mais, falava menos. Essa mudança não passou despercebida. Alguns colaboradores estranharam, outros se adaptaram rapidamente. Ele sentia que estava abrindo mão de uma parte da identidade construída ao longo de anos, e isso trazia insegurança, mas também alívio. A relação com a mulher que o acompanhava se aproximava de um ponto decisivo. O distanciamento emocional se tornará evidente. Conversas profundas foram substituídas por interações funcionais. Eles dividiam o mesmo espaço, mas não mais o mesmo projeto de vida. Em um jantar silencioso, ele percebeu que já não havia conforto naquela presença. O que antes parecia promessa agora soava como cobrança constante. Ela, por sua vez, atravessava um desafio inesperado. Uma mudança nas condições do trabalho exigia adaptação rápida. Novas responsabilidades surgiram, acompanhadas de prazos mais apertados. O medo de não conseguir conciliar tudo voltou com força. Houve momentos de exaustão extrema, em que pensou em pedir ajuda financeira além do combinado. Essa ideia a incomodava profundamente. Não queria retroceder na autonomia conquistada com tanto esforço. Em uma tarde abafada, ela levou o bebê para um compromisso importante. O transporte público estava cheio, o calor era intenso, e o choro surgiu no meio do trajeto. Olhares se voltaram, alguns compreensivos, outros impacientes. Ela respirou fundo, acalmou o filho com movimentos suaves e seguiu em frente. Aquele momento simples refletia bem a fase que vivia. Não havia espaço para desistência, apenas para adaptação. O milionário enfrentava outro obstáculo significativo. Um encontro com antigos parceiros de negócios trouxe à tona questionamentos sobre suas escolhas recentes. Comentários velados sugeriam que ele estava se envolvendo demais em assuntos pessoais. Ele ouviu em silêncio, mantendo a postura habitual. Por dentro, sentiu o impacto. Aquele ambiente, que sempre fora confortável, agora exigia justificativas que ele não queria mais dar. Em um fim de tarde chuvoso, decidiu visitar um lugar que não frequentava havia anos. Um bairro onde crescerá, distante do centro financeiro da cidade. As ruas eram mais estreitas, as casas simples, e o cheiro de comida caseira se espalhava pelo ar. Caminhou devagar, observando fachadas conhecidas, sentindo uma nostalgia inesperada. Ali, o tempo parecia seguir outro ritmo, menos acelerado, mais humano. Essa visita despertou lembranças que ele tentará enterrar sob camadas de sucesso. Recordou sonhos antigos, valores que haviam sido deixados de lado em nome de metas cada vez maiores. Percebeu o quanto havia se afastado de si mesmo ao longo do caminho. Essa constatação doeu, mas também trouxe clareza. Não queria continuar repetindo padrões que já não faziam sentido. Ela, naquele mesmo período, teve uma conversa difícil com alguém próximo. Ouviu conselhos não solicitados, questionamentos sobre suas escolhas, sugestões de que deveria ser mais flexível.
Essas palavras a atingiram com força. Passou horas refletindo, sentada no sofá, com o bebê dormindo ao seu lado. No silêncio da noite, percebeu que precisava confiar mais em sua própria percepção. Nem toda opinião merecia espaço. Um novo encontro entre eles aconteceu por necessidade prática. Um ajuste final em documentos exigia assinatura presencial. O local escolhido foi um prédio administrativo simples, longe de qualquer glamour. Ela chegou com o bebê mais ativo, curioso, tocando tudo ao alcance. Ele chegou pontualmente, demonstrando uma serenidade que não tinha antes. A conversa foi objetiva, mas havia algo diferente no ar. Menos tensão, mais escuta. Ela apresentou suas necessidades com clareza, sem medo de parecer exigente. Ele ouviu, ponderou, fez perguntas. Não havia mais disputa silenciosa. Havia responsabilidade compartilhada, ainda que imperfeita. Durante o encontro, surgiu a possibilidade de reorganizar a forma como ele participaria da vida do filho. Não como obrigação legal apenas, mas como presença real. Essa ideia o deixou desconfortável no início. Sabia que isso exigiria tempo, algo que sempre considerará escasso. Ainda assim, sentiu que não poderia ignorar aquela oportunidade de fazer diferente. Ao sair, ele caminhou alguns minutos antes de entrar no carro. O som da cidade ao entardecer, vendedores fechando as portas, ônibus passando cheios, tudo parecia mais nítido. Sentiu um peso diferente no peito, não de angústia, mas de responsabilidade consciente. Pela primeira vez, pensou que talvez pudesse reconstruir algo sem repetir erros antigos. Ela voltou para casa cansada, mas com uma sensação de avanço. Não havia garantias, mas havia diálogo. Isso já era mais do que esperara meses atrás. O bebê adormeceu rapidamente naquela noite, exausto após tantas novidades. Ela observou o rosto tranquilo, sentindo uma mistura de amor e esperança cautelosa. O milionário enfrentou uma conversa definitiva com a mulher que o acompanhava. Não houve gritos, nem acusações diretas. Apenas a constatação de que os caminhos já não se alinhavam. Ela expressou frustração, ele reconheceu confusão. Ambos entenderam que insistir seria prolongar um desgaste sem propósito. A decisão de seguir separados trouxe tristeza, mas também alívio silencioso. Essa ruptura teve consequências imediatas. Ele passou a viver sozinho novamente, enfrentando o silêncio do apartamento amplo. No início, a solidão foi desconfortável. Depois, tornou-se um espaço de reflexão. Ele reorganizou o ambiente, retirou excessos, simplificou. Cada mudança externa parecia ajudar a organizar o que estava dentro. Ela, por sua vez, enfrentava um momento decisivo no trabalho. Uma avaliação importante definiria a continuidade do projeto que vinha construindo. O nervosismo era intenso. Na véspera, mal conseguiu dormir. O bebê acordou várias vezes, e ela se sentiu à beira do limite. Ainda assim, no dia seguinte, apresentou tudo com firmeza, mesmo com a voz cansada. O resultado não foi perfeito, mas foi suficiente. Houve reconhecimento do esforço, ajustes a serem feitos e a confirmação de que poderia continuar. Esse pequeno sucesso teve um custo alto, mas trouxe uma sensação profunda de merecimento. Não. Era sorte, era trabalho consistente. O sexto mês se encerrava com mudanças significativas para ambos. Ele aprendia a lidar com escolhas que exigiam presença emocional, não apenas recursos financeiros. Ela consolidava uma autonomia construída com sacrifícios diários. O ambiente ao redor refletia essas transformações. A cidade seguia viva, caótica, cheia de contrastes, como as vidas que se reorganizavam dentro dela. Nada estava totalmente resolvido. Ainda havia inseguranças, ajustes pendentes e aprendizados em curso. Porém, algo essencial se firmava. Ambos começavam a entender que o verdadeiro avanço não vinha da pressa ou do controle absoluto, mas da disposição de enfrentar desconfortos e assumir responsabilidades com consciência. E esse entendimento mudava tudo. O sétimo mês chegou carregado de mudanças sutis, quase imperceptíveis para quem observava de fora, mas profundas para quem vivia cada detalhe. O bebê agora demonstrava curiosidade constante, acompanhando movimentos com atenção e reagindo a vozes conhecidas com sons ainda desajeitados. Para ela, essas pequenas evoluções eram fontes diárias de encantamento, mas também reforçavam a sensação de que o tempo não esperava.
Cada conquista do filho vinha acompanhada de novas responsabilidades e decisões que precisavam ser tomadas com cuidado. A rotina continuava exigente, porém mais organizada. Ela aprenderá a antecipar imprevistos, a distribuir melhor as tarefas e a aceitar que nem tudo sairia conforme o planejado. Havia dias em que o cansaço parecia se acumular nos ossos, mas também havia momentos de tranquilidade inesperada, como quando o bebê adormecia após uma tarde agitada e o silêncio tomava conta do apartamento. Nessas horas, ela sentia uma paz discreta, construída com esforço e persistência. O trabalho avançava em um ritmo controlado. Após a avaliação recente, surgiram novas orientações e metas mais claras. Ela passou a se sentir menos pressionada a provar algo o tempo todo. Ainda existia cobrança, mas agora vinha acompanhada de reconhecimento. Isso mudava completamente a forma como encarava cada desafio. Não era mais apenas sobrevivência profissional, era crescimento real. O ambiente doméstico refletia essa fase. Os espaços estavam mais funcionais, menos improvisados. Cada objeto tinha um propósito definido. O apartamento pequeno já não parecia apertado, mas acolhedor. O bebê ocupava mais espaço, espalhando brinquedos simples pelo chão, trazendo vida a cada canto. Ela observava tudo com um sentimento de construção contínua, como se estivesse, pouco a pouco, erguendo algo sólido. Enquanto isso, o milionário enfrentava uma fase de adaptação silenciosa. A separação recente ainda reverberava em sua rotina. O apartamento amplo, antes compartilhado, agora parecia ecoar passos inexistentes. No início, tentou preencher o vazio com compromissos e reuniões, mas percebeu rapidamente que essa estratégia apenas adiava reflexões necessárias. Aos poucos, começou a desacelerar, permitindo-se ficar em casa, cozinhar refeições simples e enfrentar o silêncio sem distrações excessivas. No trabalho, ele continuava sendo uma referência, mas sua postura havia mudado. Estava mais atento às pessoas, menos focado apenas em números. Essa mudança surpreendeu alguns colegas, que passaram a vê-lo com outros olhos. Ele fazia perguntas que antes não fazia, escutava relatos pessoais, demonstrava interesse genuíno. Não era uma transformação repentina, mas um ajuste constante, guiado por uma necessidade interna de alinhar ações e valores. Um convite inesperado surgiu em meio a essa fase. Um evento beneficente ligado à educação infantil, organizado por uma fundação antiga, pediu sua participação. Em outros tempos, ele teria delegado a presença ou comparecido apenas por obrigação social. Dessa vez, decidiu ir pessoalmente. Sentia que aquele tema tocava algo sensível, ainda que não soubesse explicar exatamente o motivo. No dia do evento, o ambiente era elegante, mas discreto. Conversas educadas preenchiam o espaço, misturadas a discursos formais. Ele circulou sem pressa, observando crianças em atividades lúdicas, professores dedicados e voluntários atentos. Algo naquele cenário despertou uma sensação antiga, ligada a sonhos que havia deixado para trás. Percebeu que poderia contribuir de forma mais direta, não apenas com recursos, mas com envolvimento real. Ela, naquele mesmo período, enfrentava uma dificuldade prática. O bebê começou a apresentar sinais de desconforto frequente, noites mais agitadas e choros sem causa aparente. A preocupação tomou conta. Consultas médicas, orientações diversas e tentativas de ajuste na rotina se sucederam. Cada nova informação vinha acompanhada de insegurança. Ela se esforçava para manter a calma, mesmo quando o medo surgia sem aviso. Em uma madrugada especialmente difícil, sentada na cama com o filho nos braços, ela sentiu o peso da solidão com mais intensidade. Pensou em tudo o que havia atravessado até ali, nas escolhas feitas, nas renúncias silenciosas. Por alguns minutos, permitiu-se chorar, não de desespero, mas de exaustão acumulada. Depois, respirou fundo, acalmou o bebê e retomou o controle. Não havia espaço para permanecer naquele estado. Os dias seguintes trouxeram respostas mais claras. O desconforto era passageiro, parte de uma fase de desenvolvimento. A tranquilidade voltou gradualmente, trazendo alívio. Essa experiência, apesar de angustiante, fortaleceu ainda mais sua confiança. Percebeu que era capaz de lidar com situações complexas sem perder o equilíbrio, mesmo quando o medo tentava se impor. O milionário tomou uma decisão importante após o evento beneficente. Resolveu apoiar um projeto educacional de forma contínua, acompanhando de perto sua evolução. Não queria apenas assinar cheques, queria entender o impacto real das ações.
Essa escolha exigiria tempo e dedicação, mas ele sentiu que era exatamente disso que precisava. Uma forma de dar significado concreto ao que havia construído ao longo da vida. Essa nova iniciativa trouxe encontros frequentes com pessoas de realidades muito diferentes da sua. Professores, famílias, crianças cheias de energia e sonhos simples. Cada conversa ampliava sua percepção sobre o mundo e sobre si mesmo. Ele passou a questionar prioridades antigas, revendo conceitos que antes considerava inquestionáveis. Um novo encontro entre ele e ela aconteceu de maneira mais informal. Ele pediu para visitar o bebê, algo que vinha sendo discutido com cautela. Ela aceitou, estabelecendo limites claros. O encontro ocorreu em um parque próximo ao apartamento dela, em uma tarde tranquila. O ambiente aberto trouxe leveza à situação. O bebê observava tudo com curiosidade, reagindo ao movimento das árvores e ao som distante das pessoas. Ele se aproximou com cuidado, ainda inseguro sobre como agir. Ao segurar o filho nos braços, sentiu algo diferente de tudo que já experimentara. Não era euforia, nem medo, mas uma conexão silenciosa, profunda, que não precisava de palavras. Ela observava. À distância, atenta, pronta para intervir se necessário. Aos poucos, relaxou. Percebeu que ele estava genuinamente presente, sem pressa, sem distrações. Conversaram pouco, mas o suficiente para alinhar expectativas. Não havia promessas exageradas, apenas acordos possíveis. Aquela tarde marcou um novo tipo de relação, mais madura, menos marcada por tensões do passado. Após esse encontro, ele saiu diferente. Passou o caminho inteiro refletindo sobre o que sentirá. Pela primeira vez, a ideia de presença constante deixou de parecer um fardo e começou a se transformar em desejo. Sabia que isso exigiria mudanças profundas em sua rotina, mas também entendia que não poderia mais ignorar essa parte de si. Ela voltou para casa com uma sensação ambígua. Havia alívio por ver que o contato fora positivo, mas também receio. Não queria criar expectativas irreais. Ainda assim, reconhecia que aquele momento tinha sido importante, não apenas para o bebê, mas para ela mesma. Era um passo adiante em um terreno que antes parecia instável. No trabalho, ela recebeu uma proposta de expansão do projeto. Mais responsabilidades, mais desafios, mas também mais segurança. Aceitar significava reorganizar completamente a rotina, talvez buscar apoio adicional. Passou dias avaliando prós e contras, fazendo contas, refletindo sobre limites. Ao final, decidiu seguir em frente. Sabia que o crescimento vinha acompanhado de riscos, mas também de oportunidades únicas. O milionário, por sua vez, enfrentou resistência interna ao tentar reorganizar sua agenda para incluir compromissos pessoais. Alguns colaboradores questionaram a viabilidade dessas mudanças. Ele ouviu, explicou, ajustou processos. Pela primeira vez, colocou limites claros, priorizando o que considerava essencial. Essa postura trouxe desafios, mas também respeito renovado. O 7º mês se aproximava do fim com uma sensação de transição consolidada. Não havia grandes eventos externos, mas transformações internas profundas. Ambos estavam aprendendo a viver de forma mais consciente, assumindo escolhas com responsabilidade e clareza. O bebê, alheio a tudo isso, seguia crescendo, sendo o elo silencioso que conectava dois mundos antes tão distantes. Nada estava completamente definido. Ainda existiam incertezas, ajustes a fazer e conversas pendentes. Porém, havia algo novo no ar. Uma percepção compartilhada de que o futuro não precisava repetir erros passados. Que era possível construir algo diferente, passo a passo, com menos pressa e mais verdade. Essa compreensão, ainda frágil, começava a se fortalecer, preparando o terreno para os próximos acontecimentos. O 8º mês trouxe um clima diferente, como se o ar estivesse mais pesado e, ao mesmo tempo, carregado de expectativa. O bebê já não era apenas um recém-chegado ao mundo, mas alguém com presença marcada, riso fácil e personalidade começando a se revelar. Os olhos atentos acompanhavam cada movimento da mãe, como se buscassem segurança constante. Para ela, essa conexão se tornava mais profunda a cada dia, criando uma responsabilidade que ia além do cuidado físico. Era uma ligação emocional intensa, que moldava suas decisões e redefinia prioridades. A rotina, apesar de estruturada, começou a exigir novos ajustes. O crescimento do bebê trouxe necessidades diferentes,
horários mais imprevisíveis e uma energia quase inesgotável durante o dia. Ela passou a acordar mais cedo, organizar o tempo com precisão e aprender a lidar com interrupções constantes. Mesmo assim, havia uma sensação de conquista silenciosa. Cada dia vencido era uma prova de que estava no caminho certo, mesmo sem garantias. No trabalho, a nova fase do projeto começou oficialmente. As primeiras semanas foram marcadas por reuniões longas, decisões estratégicas e cobranças sutis. Ela se viu diante de pessoas experientes, algumas desconfiadas, outras curiosas. Precisava demonstrar competência sem perder a sensibilidade que sempre a guiou. Esse equilíbrio exigia esforço contínuo. Em certos momentos, sentia o peso de estar sendo observada de perto, como se qualquer deslize pudesse comprometer tudo que havia construído até ali. O ambiente profissional começou a refletir essas tensões. O escritório parecia mais silencioso, menos tolerante a improvisos. Ela percebeu que teria de se posicionar com mais firmeza, estabelecer limites claros e aprender a dizer não. Essa postura não veio sem custo. Algumas relações esfriaram, comentários velados surgiram e a sensação de isolamento apareceu em determinados dias. Ainda assim, manteve o foco. Sabia que aquele desafio fazia parte do crescimento que escolhera enfrentar. Enquanto isso, o milionário vivia um período de reorganização profunda. A experiência recente no parque havia deixado marcas claras. Ele passou a visitar o filho com mais frequência, sempre respeitando os acordos estabelecidos. Cada encontro era simples, sem grandes demonstrações, mas carregado de significado. Ele aprendia aos poucos a interpretar sinais, a lidar com o ritmo do bebê e a compreender o papel que começava a assumir. Essas visitas também provocaram mudanças internas. Ele passou a questionar antigos hábitos, principalmente a forma como ocupava seu tempo. Reuniões desnecessárias foram eliminadas, compromissos sociais perderam importância. Em seu lugar, surgiram momentos de reflexão e planejamento pessoal. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava construindo algo que não podia ser medido apenas em resultados financeiros. No universo empresarial, essa transformação começou a gerar reações. Alguns parceiros estranharam sua postura mais cautelosa e menos imediatista. Outros perceberam maturidade e visão de longo prazo. Ele precisou enfrentar resistência, negociar prazos e explicar escolhas. Não era simples mudar estruturas consolidadas, mas estava disposto a sustentar suas decisões, mesmo quando isso significava abrir mão de ganhos rápidos. Um acontecimento inesperado surgiu quando ele foi convidado a participar de uma reunião estratégica fora da cidade. A viagem coincidia com um período delicado na rotina do bebê, marcado por consultas e adaptações. Ele hesitou. Parte dele queria manter o compromisso profissional, outra parte sentia que precisava estar presente. Após dias de reflexão, decidiu reorganizar a agenda e adiar a viagem. Essa escolha gerou questionamentos no ambiente corporativo, mas também trouxe uma sensação inédita de coerência interna. Ela soube dessa decisão por meio de uma conversa breve e direta. A notícia a surpreendeu. Não era algo que ela esperava, principalmente considerando o histórico dele. Essa atitude despertou sentimentos conflitantes. Havia reconhecimento, mas também cautela. Não queria interpretar gestos isolados como promessas implícitas. Ainda assim, não conseguiu ignorar o impacto positivo daquela escolha. No apartamento, as noites se tornaram mais tranquilas. O bebê passou a dormir melhor, permitindo que ela descansasse um pouco mais. Esses momentos de silêncio noturno se transformaram em espaço para reflexão. Ela pensava no futuro, nas possibilidades que se abriam e nos medos que ainda persistiam. Perguntava-se se conseguiria sustentar tantas responsabilidades ao mesmo tempo. Em algumas noites, a insegurança surgia forte, trazendo dúvidas sobre decisões passadas e futuras. Em um desses momentos, decidiu buscar apoio profissional. Iniciou conversas com alguém especializado em orientação emocional. Essas sessões se tornaram um espaço seguro para expor fragilidades, sem julgamentos. Aos poucos, começou a compreender padrões internos, medos antigos e expectativas irreais que carregava. Esse processo trouxe alívio e clareza, ajudando-a a lidar melhor com as pressões externas. O milionário também enfrentava seus próprios conflitos internos. Apesar das mudanças visíveis, havia uma sensação persistente de culpa relacionada ao passado. Ele revisava escolhas, lembrava de momentos em que poderia ter agido de forma diferente.
Essas reflexões nem sempre eram confortáveis, mas se tornaram necessárias. Para lidar com isso, passou a escrever anotações pessoais, algo que nunca havia feito antes. Esse hábito simples se transformou em uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Um novo encontro entre eles aconteceu de forma planejada. Decidiram conversar com mais calma, sem a presença do bebê, para alinhar expectativas. Escolheram um café discreto, longe de olhares curiosos. A conversa foi franca, marcada por pausas e silêncios significativos. Não houve acusações nem promessas exageradas. Apenas a tentativa sincera de compreender o lugar de cada um naquele momento. Ela expressou suas necessidades com clareza. Falou sobre limites, sobre a importância de estabilidade e respeito. Ele ouviu atentamente, sem interromper. Quando falou, assumiu responsabilidades e reconheceu falhas, algo que ela nunca havia visto antes com tanta transparência. Essa troca não resolveu todas as questões, mas criou uma base mais sólida para qualquer interação futura. No trabalho, ela enfrentou um obstáculo significativo. Um atraso inesperado em uma etapa do projeto ameaçou comprometer prazos importantes. A pressão aumentou rapidamente. Reuniões emergenciais, cobranças intensas e a necessidade de decisões rápidas colocaram à prova sua capacidade de liderança. Ela precisou mobilizar a equipe, redistribuir tarefas e assumir riscos calculados. Foram dias exaustivos, marcados por tensão constante. O esforço trouxe resultados. O problema foi contornado, embora não sem custos. Ela precisou abrir mão de um fim de semana inteiro com o bebê, contando com apoio externo. Essa escolha pesou emocionalmente, mas também reforçou a consciência de que nem todas as vitórias vêm sem sacrifícios. Ao final, recebeu reconhecimento formal pelo desempenho, algo que fortaleceu sua posição profissional. O milionário acompanhava esses acontecimentos à distância, mas com atenção. Percebia o esforço dela e respeitava seu espaço. Em alguns momentos, ofereceu ajuda prática, sem impor presença. Pequenos gestos, como ajustar horários de visita ou facilitar logística, começaram a fazer diferença no dia a dia dela. O cenário ao redor também refletia mudanças. O bairro parecia mais vivo, com novas pessoas, comércios e rotinas se transformando. As estações do ano avançavam, trazendo temperaturas mais amenas e luz diferente ao longo do dia. Essas mudanças externas funcionavam como metáfora para o que ambos viviam internamente. Nada permanecia igual, tudo estava em processo de adaptação. Ao final do 8º mês, havia uma sensação compartilhada de amadurecimento. Não existia certeza absoluta sobre o futuro, mas havia mais consciência. Ambos estavam aprendendo a agir com menos impulsividade e mais responsabilidade emocional. O bebê, crescendo saudável e curioso, era o ponto de equilíbrio silencioso entre duas trajetórias que, pouco a pouco, começavam a se alinhar de maneira mais respeitosa e humana. O 9º mês se iniciou com uma sensação estranha de virada definitiva. Não era algo anunciado, nem marcado por datas específicas, mas perceptível nos detalhes. O bebê agora se movia com mais autonomia, ensaiando os primeiros gestos de independência, apoiando as mãos no chão, tentando alcançar o que despertava curiosidade. Cada avanço trazia orgulho, mas também um aviso silencioso de que aquela fase inicial estava ficando para trás. Para ela, isso despertava sentimentos mistos. Alegria pelo crescimento e uma leve melancolia pelo tempo que escorria rápido demais. A rotina doméstica ganhou outro ritmo. Os horários já não eram tão previsíveis, exigindo flexibilidade constante. Ela aprendeu a observar sinais sutis, a entender expressões, a antecipar necessidades. O cansaço ainda existia, mas agora vinha acompanhado de confiança. Já não duvidava tanto de si. Mesmo quando errava, conseguia se reorganizar sem desespero. Essa segurança recém-construída era resultado de meses de esforço silencioso. No trabalho, o projeto entrou em uma fase decisiva. O que antes era planejamento começou a se tornar execução visível. Resultados começaram a aparecer, atraindo a atenção de superiores e parceiros externos. Com isso, surgiram novas cobranças. Ela passou a ser mais requisitada, chamada para reuniões estratégicas e decisões que impactariam diretamente o futuro da iniciativa. Cada palavra precisava ser medida, cada escolha analisada com cuidado. Esse destaque também trouxe um antagonismo mais claro. Uma colega experiente, que antes se mantinha neutra, passou a demonstrar resistência. Comentários indiretos,
questionamentos constantes e uma postura crítica começaram a surgir. Não havia confronto direto, mas o clima ficou mais pesado. Ela percebeu que teria de lidar com isso sem perder a postura. Enfrentar essa tensão exigia equilíbrio emocional e estratégia. Não podia se deixar intimidar, nem reagir de forma impulsiva. Enquanto isso, o milionário vivia um período de redefinição pública e privada. Sua mudança de comportamento já era perceptível no ambiente corporativo. Ele passou a delegar mais, confiar em equipes e reduzir a centralização excessiva. Essa transição não foi simples. Alguns processos sofreram ajustes, erros aconteceram e críticas surgiram. Ainda assim, ele manteve a decisão de seguir em frente, acreditando que o longo prazo justificaria os desafios iniciais. Em casa, o espaço passou por transformações. Ele decidiu reorganizar ambientes, tornando-os mais acolhedores e menos formais. Móveis foram reposicionados, objetos pessoais ganharam lugar de destaque. Fotografias antigas, antes guardadas, foram expostas. Essa mudança externa refletia um desejo interno de pertencimento e conexão. Pela primeira vez em muito tempo, aquele lugar começou a parecer um lar, não apenas um endereço sofisticado. As visitas ao bebê se tornaram mais frequentes e naturais. Já não havia tanta rigidez nos horários, embora os limites continuassem claros. Ele aprendeu a participar da rotina sem interferir demais. Trocar fraldas, preparar mamadeiras e embalar o filho se tornaram gestos possíveis, ainda que carregados de aprendizado. Cada tentativa bem-sucedida trazia uma satisfação simples, diferente de qualquer conquista profissional que já havia experimentado. Ela observava essas mudanças com atenção. Ainda havia cautela, mas também reconhecimento. Percebia o esforço real, não apenas discursos. Mesmo assim, mantinha os pés no chão. Sabia que constância era mais importante do que gestos pontuais. Ainda carregava receios do passado, lembranças de promessas não cumpridas e ausências prolongadas. Não queria repetir padrões, nem permitir que expectativas se formassem sem base sólida. Um acontecimento importante marcou esse período. O bebê apresentou uma reação inesperada durante uma consulta de rotina, exigindo observação mais cuidadosa. Não era algo grave, mas suficiente para gerar apreensão. Ela precisou reorganizar compromissos, cancelar reuniões e permanecer atenta. O medo voltou a rondar, trazendo à tona inseguranças antigas. Mesmo assim, manteve a calma, seguindo orientações e confiando no processo. O milionário foi informado e decidiu acompanhar de perto. Esteve presente, respeitando o espaço dela, mas demonstrando apoio concreto. Passou horas aguardando resultados, conversando com profissionais e oferecendo ajuda prática. Essa postura teve impacto direto. Ela sentiu que não estava sozinha naquele momento delicado. Não houve declarações emocionais, apenas presença constante e silenciosa. Após alguns dias, a situação se estabilizou. O alívio foi intenso. Esse episódio fortaleceu um vínculo que vinha sendo construído com cautela. Ambos perceberam que, diante de desafios reais, conseguiam agir de forma alinhada. Não era perfeição, mas funcionalidade. Isso trouxe uma confiança discreta, porém significativa. No ambiente profissional dela, o conflito com a colega se intensificou. Um relatório importante foi questionado publicamente, colocando sua credibilidade em xeque. A situação exigiu resposta rápida e firme. Ela se preparou, reuniu dados, revisou processos e apresentou argumentos claros. A tensão foi alta, mas o resultado foi positivo. Sua postura segura e bem fundamentada encerrou o questionamento e reforçou sua posição. Essa vitória teve um custo emocional. Após a reunião, sentiu o corpo ceder ao estresse acumulado. Precisou se afastar por algumas horas, respirando fundo, reorganizando pensamentos. Foi um lembrete de que força não significa ausência de fragilidade. Aprendeu a respeitar seus limites, mesmo em meio a responsabilidades crescentes. O milionário também enfrentou um obstáculo relevante. Um investimento antigo começou a apresentar resultados abaixo do esperado, exigindo decisões difíceis. Ele precisou revisar estratégias, renegociar acordos e aceitar perdas temporárias. Essa situação colocou à prova sua capacidade de lidar com frustração sem recorrer a antigos mecanismos de controle excessivo. Foi um exercício de humildade e adaptação. Durante esse período, ambos começaram a compartilhar conversas mais profundas.
Falavam sobre medos, expectativas e o que desejavam para o futuro, sempre com cuidado para não ultrapassar limites. Essas trocas aconteciam em momentos simples, como caminhadas curtas ou conversas ao final do dia. Não havia pressa, apenas disposição para compreender. O cenário ao redor acompanhava essa transformação. As ruas do bairro estavam mais movimentadas, refletindo a proximidade do fim do ano. Decorações discretas surgiam em vitrines, trazendo um clima de transição. O calor aumentava, os dias se alongavam. Essa atmosfera influenciava o humor, despertando reflexões sobre ciclos que se encerram e outros que começam. Ela começou a pensar em ajustes maiores para o futuro. Avaliava possibilidades de mudança de moradia, considerando um espaço mais adequado para o crescimento do filho. Essa ideia trazia empolgação, mas também preocupação financeira. Precisaria planejar com cuidado, avaliar riscos e buscar estabilidade antes de qualquer passo definitivo. O milionário, por sua vez, refletia sobre como poderia participar mais ativamente da vida do filho sem invadir o espaço dela. Pensava em soluções práticas, como apoio estruturado e presença consistente. Sabia que qualquer decisão deveria respeitar o ritmo dela e as necessidades do bebê. Essa consciência era fruto de um aprendizado gradual, construído ao longo dos meses. Ao final do 9º mês, havia uma sensação clara de que algo estava se consolidando. Não era uma reconciliação declarada, nem uma solução definitiva para todas as questões. Era um entendimento mútuo, baseado em ações e não em palavras vazias. Ambos estavam diferentes, mais conscientes, mais responsáveis. O bebê, centro silencioso de tudo isso, seguia crescendo, saudável e curioso, trazendo leveza mesmo nos dias mais difíceis. Sua presença funcionava como lembrete constante do que realmente importava. O futuro ainda guardava desafios, mas agora havia uma base mais firme. O 9º mês terminou com essa sensação de construção real, preparando o terreno para decisões que mudariam definitivamente o rumo daquela história. O 10º mês amanheceu diferente, como se o tempo tivesse decidido respirar antes de seguir adiante. O bebê acordou cedo, emitindo sons animados, curioso com a luz que entrava pela janela. O calor suave anunciava um novo dia, e ela, ao observá-lo, sentiu algo raro nos últimos meses: tranquilidade. Não aquela calma frágil que depende do silêncio, mas uma paz construída, fruto de escolhas difíceis, noites mal dormidas e coragem silenciosa. A vida não havia se tornado perfeita, mas estava mais estável. A rotina seguia intensa, porém previsível o suficiente para permitir planejamento. O bebê já sentava com firmeza, tentava se erguer apoiado nos móveis e reagia com entusiasmo a rostos conhecidos. Cada gesto era uma pequena vitória compartilhada. Ela se dava conta de que havia atravessado o período mais turbulento sem perder sua essência. No trabalho, o projeto alcançava um reconhecimento concreto. Resultados foram apresentados, metas atingidas e impactos reais percebidos. Não era mais uma promessa, mas algo que funcionava. Ela foi chamada para uma reunião decisiva, onde seu papel foi oficialmente ampliado. A responsabilidade crescia, assim como a segurança financeira. Ao sair daquela sala, sentiu o peso da conquista. Tudo aquilo havia sido alcançado com esforço visível, noites sacrificadas e escolhas conscientes. Essa vitória, porém, não veio sem custo. O ritmo intenso exigiu reorganizações pessoais. Ela precisou contratar apoio fixo, delegar parte da rotina doméstica e aceitar que não conseguiria fazer tudo sozinha. No início, isso trouxe culpa. Depois, trouxe alívio. Aprendeu que pedir ajuda não diminuía sua força, apenas tornava o caminho mais sustentável. O milionário também atravessava uma fase decisiva. Após meses de ajustes, conseguiu estabilizar os investimentos e fortalecer a nova forma de gestão. A empresa seguia sólida, agora com processos mais humanos e colaborativos. Essa mudança refletia diretamente nele. Estava menos tenso, mais presente, mais consciente do impacto de suas decisões. A relação com o filho se transformará em algo natural. Já não era marcada por insegurança constante. Ele conhecia rotinas, reconhecia sinais de cansaço e sabia como acalmar o bebê. Esses momentos simples passaram a ser prioridade real, não apenas intenção. A presença deixou de ser esforço e se tornou desejo genuíno. Ela observava tudo com cuidado, mas também com sinceridade. Reconhecia a constância, o respeito aos limites e a mudança real de postura.
Ainda assim, mantinha os pés firmes no chão. Não buscava promessas nem rótulos precipitados. O que importava era a construção diária, silenciosa e consistente. Um acontecimento simbólico marcou esse período. Ela decidiu aceitar a proposta de mudança para um novo apartamento, maior e mais adequado ao crescimento do bebê. A decisão exigiu planejamento financeiro, ajustes de rotina e coragem. Não era apenas uma mudança física, mas emocional. Representava estabilidade, continuidade e confiança no futuro. O milionário participou desse processo de forma respeitosa. Ajudou com logística, ofereceu apoio prático e esteve presente nas escolhas importantes, sem impor decisões. Essa postura fez diferença. Ela sentiu que, pela primeira vez, havia parceria sem controle, apoio sem cobrança. A mudança aconteceu em um fim de semana ensolarado. Caixas espalhadas, cheiro de tinta fresca e risadas involuntárias preencheram um novo espaço. O bebê parecia curioso, observando cada canto como se reconhecesse aquele lugar como seu. Ao final do dia, cansados, sentaram-se no chão da sala vazia, compartilhando um silêncio confortável. Nesse momento simples, algo se consolidou. Não houve declarações grandiosas, nem promessas exageradas. Apenas um olhar trocado, carregado de compreensão. Ambos sabiam que haviam chegado longe, não juntos como casal tradicional, mas como pessoas que aprenderam a respeitar o próprio tempo e o do outro. Nos dias seguintes, a rotina se reorganizou no novo ambiente. O bairro oferecia mais espaços ao ar livre, ruas tranquilas e uma sensação de comunidade. Ela passou a caminhar com o bebê pela manhã, observando o movimento, sentindo o vento leve no rosto. Esses momentos se tornaram rituais importantes, espaços de reflexão e gratidão. O milionário também passou a frequentar mais aquele espaço. Não como visitante ocasional, mas como presença constante e respeitosa. Ajustou sua agenda para estar presente em momentos-chave, sem comprometer o equilíbrio que ambos haviam construído. Essa constância reforçou a confiança que vinha sendo cultivada. O fim do ano se aproximava, trazendo consigo um clima de renovação. Luzes discretas surgiam nas ruas, músicas suaves preenchiam ambientes e as pessoas pareciam mais abertas ao diálogo. Essa atmosfera influenciava emoções, despertando reflexões profundas sobre ciclos, escolhas e recomeços. Em uma noite tranquila, após colocar o bebê para dormir, eles conversaram com mais profundidade. Falaram sobre o passado sem rancor, reconhecendo erros e aprendizados. Falaram sobre o presente com honestidade, estabelecendo limites claros e expectativas realistas. E, pela primeira vez, falaram sobre o futuro com serenidade. Não se tratava de um retorno ao que havia sido, mas da possibilidade de algo novo. Uma relação construída sobre bases diferentes, mais maduras, mais conscientes. Ambos sabiam que o caminho exigiria esforço contínuo, comunicação clara e respeito mútuo. Mas, pela primeira vez, isso não parecia assustador. Ela compartilhou seus medos, ainda presentes. O receio de perder a autonomia, de repetir padrões antigos. Ele ouviu com atenção, validando os sentimentos sem minimizar. Compartilhou também suas próprias inseguranças, o medo de não ser suficiente, de errar novamente. Essa troca, vulnerável e sincera, fortaleceu o vínculo de forma profunda. O bebê, ao acordar brevemente naquela noite, interrompeu a conversa com um som suave. Ela foi até o quarto, voltou sorrindo, dizendo que estava tudo bem. Esse gesto simples trouxe leveza ao momento. A vida real seguia ali, lembrando-os do que realmente importava. Os meses seguintes foram de adaptação contínua. Nem todos os dias foram fáceis. Houve cansaço, discordâncias e ajustes necessários. Mas agora havia ferramentas emocionais para lidar com esses desafios. Comunicação aberta, respeito aos limites e disposição para corrigir rotas. O sucesso do milionário continuou, mas agora era acompanhado de significado. Ele passou a se envolver mais em projetos sociais, especialmente ligados à infância e educação. Essa escolha não era apenas estratégica, mas pessoal. Sentia que estava devolvendo ao mundo parte do que havia recebido, de forma consciente e responsável. Ela, por sua vez, consolidou sua posição profissional. Tornou-se referência no que fazia, sem abrir mão da maternidade. Essa conquista inspirava outras pessoas ao redor, criando uma rede de apoio e admiração. Não era perfeita, mas era real. O bebê crescia cercado de cuidado,
estabilidade e afeto. Sua presença transformava tudo ao redor, trazendo leveza mesmo nos dias difíceis. Era o elo que unia histórias, curava feridas e apontava para o futuro. Ao final desse ciclo, não havia fogos de artifício nem grandes discursos. Havia algo mais valioso. Uma sensação profunda de que, apesar dos erros e desencontros, escolhas conscientes haviam sido feitas. Que o amor, quando construído com respeito e paciência, podia assumir formas diferentes e ainda assim ser verdadeiro. A história não terminava ali, mas aquele momento marcava um fechamento importante. Um final feliz, não por ausência de problemas, mas pela presença de maturidade, parceria e esperança. Um recomeço sólido, construído passo a passo, onde todos haviam aprendido a crescer juntos. Chegou até o fim? Então escreve fim nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.